O sacrifício de Cristo, considerado como o fundamento da redenção, na medida em que satisfazia a justiça de Deus contra o pecado, era tipificado pela Páscoa. Mas aqui tratava-se de se aproximar de Deus, que se revelava sobre o seu trono, de limpar as impurezas, de tirar os pecados e de purificar a consciência daqueles que queriam, na verdade, aproximar-se dele. Ora, embora esta figura apresente os meios de se aproximar de Deus, os seus pormenores mostram suficientemente que o fim não era então realmente atingido. Eis a ideia geral da eficácia desse sacrifício. O sumo sacerdote aproximava-se pessoalmente, enchendo o lugar santíssimo de perfume. De igual modo, Cristo entra pessoalmente com o excelente perfume de que ele é para Deus. O lugar da presença de Deus está cheio desse delicioso perfume. A expressão para que não morra, aqui, exprime a natureza absolutamente obrigatória de tudo o que é cumprido em Cristo. Pessoalmente, ele, Cristo, comparece perante Deus como um perfume derramado, ligado ao fogo do altar, isto é, ao julgamento e à morte, os quais não produzem senão um bom e perfeito odor para Deus. Não é sangue para outros, mas sim fogo para aprovar, ou sangue para a prova da sua perfeição, não para purificar, mas para fazer subir perante Deus o odor deste incenso. Em seguida, o sacerdote tomava do sangue de que fazia aspersão sobre e diante do propiciatório. A propiciação era feita segundo a exigência da majestade do trono do próprio Deus. A plena satisfação dada à sua majestade tornava próprio o trono de justiça, fazia dele um lugar de aceitação. A graça tinha o seu livre curso, e o adorador, quando se aproximava, encontrava o sangue sobre o trono e mesmo em testemunho diante do trono. Em seguida, o sumo sacerdote limpava o tabernáculo, o altar e todos os objetos que dele dependiam. Assim, em virtude da aspersão do seu sangue, Cristo reconciliará todas as coisas, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Não podia haver culpabilidade nem no tabernáculo, nem no altar, e Deus limpava deles todas as máculas, para não as ter sobre os seus olhos. Em terceiro lugar, o sumo sacerdote confessava os pecados do povo sobre o bode Azazel e enviado este para a terra desabitada, levava sobre si todos os pecados para longe de Deus, a fim de que não fossem mais encontrados. Neste último ato, a ideia de substituição é-nos apresentada de maneira mais transparente possível. O conjunto do tipo apresenta três verdades, a saber, o sangue sobre o propiciatório, a reconciliação de todas as coisas e os pecados confessados e levados por um outro. A mesma ordem se encontra em Colossenses capítulo 1. A paz perfeita, a reconciliação de todas as coisas por Cristo e, falando dos crentes, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. É evidente que, embora o bode Azazel fosse enviado vivo, ele estava identificado, quanto à eficácia da obra, com a morte do outro bode. Apenas a ideia dos pecados banidos eternamente da memória é acrescentada ao pensamento da morte. Por um lado, pela morte da vítima, a glória de Deus era estabelecida e os seus direitos reivindicados. Por outro, havia
substituição do bode Azazel, do Senhor Jesus, na sua preciosa graça aos pecadores, cuja causa ele tinha tomado em sua mão. O substituto, tendo levado os pecados deles, a sua libertação era plena, inteira e final. O primeiro bode era a parte do eterno Deus, tratava-se do seu caráter e da sua majestade. O segundo era a do povo, representava definitivamente o povo nos seus pecados. É importante distinguir bem estes dois aspectos da morte do nosso bendito Salvador no sacrifício expiatório cumprido por ele. Cristo glorificou a Deus, e Deus atua segundo o valor desse sangue para conosco. Ele levou os pecados do seu povo, e a salvação do seu povo está cumprida. Num certo sentido, é o primeiro destes dois aspectos que é o mais importante. Tendo o pecado intervindo, a justiça de Deus teria podido, é verdade, desfazer-se do pecador, mas então, onde estaria o seu amor e os seus desígnios de graça? Onde estaria o perdão e mesmo a manutenção da sua glória, segundo a sua verdadeira natureza, que é amor, porque ele é amor, ao mesmo tempo que é justo e santo? Não falo aqui da salvação das pessoas, mas sim da própria glória de Deus. A morte perfeita de Jesus, o seu sangue colocado sobre o trono de Deus, estabeleceu e pôs em evidência, como nenhuma criação teria podido fazê-lo, tudo o que Deus é, toda a sua glória, porque ele sofreu a sentença de morte. A sua verdade, a sua majestade, porque o seu Filho se submeteu a tudo, a sua justiça contra o pecado, o seu amor infinito. Deus, nesta morte, encontrou meio de cumprir os seus desígnios de graça, mantendo intacta a majestade da sua justiça e da sua dignidade divina, porque o que é que teria podido glorificá-lo, como fez a morte de Jesus. Por isso, essa dedicação de Jesus, do Filho de Deus, à glória de seu Pai, o seu consentimento em ser inteiramente aniquilado, mesmo até a morte, para que Deus fosse mantido à plena altura dos seus direitos, tem fornecido um objeto ao amor de Deus, da liberdade à sua ação. É por isso que Jesus diz: tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado. E quanto me angusto, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Lucas capítulo 11, versículo 50. O seu coração, pleno de amor, estava reprimido na sua manifestação pelo pecado do homem, que não queria aceitá-lo, mas pela expiação podia derramar-se sem entrave para com o pecador no cumprimento na graça de Deus e dos seus desígnios. O próprio Senhor Jesus tinha, por assim dizer, direitos a este amor, posição em que nós somos colocados pela graça e que nada iguala. O Senhor Jesus disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. João capítulo 10, versículo 17. Fala-se com reverência de tais coisas, mas é bom falar delas porque nelas se encontram estabelecidas e manifestadas a glória do nosso Deus e a glória de Jesus Cristo, que Ele enviou. Não há nem um atributo, nem um traço do caráter de Deus que não seja plenamente manifestado e plenamente glorificado em toda a sua perfeição, pelo que foi cumprido entre o próprio Deus e Jesus. Que nesse mesmo sacrifício nós tenhamos sido salvos, remidos, e que os nossos pecados tenham sido expiados segundo os desígnios da graça de Deus ouso dizê-lo, por muito precioso e importante que isso seja para nós, a parte inferior dessa obra,
Se algo pode ser chamado de inferior, onde tudo é perfeito. A obra é perfeita em si mesma, de qualquer lado que se considere, mas o seu objeto, nós, pecadores, é, no entanto, de uma ordem inferior à manifestação do caráter e da glória do próprio Deus. Agora que consideramos um pouco os grandes princípios, podemos examinar as circunstâncias particulares. Teremos notado que havia 2 sacrifícios, um para Arão e sua família e o outro para o povo. Arão e os seus filhos representam sempre a igreja, não no sentido de corpo, mas como companhia de sacerdotes. Por isso encontramos, no próprio dia das propiciações, a distinção entre aqueles que formam a igreja e o povo terrestre que forma o acampamento de Deus sobre a terra. Os fiéis têm o seu lugar fora do acampamento, onde o seu chefe sofreu como vítima pelo pecado. Como consequência, o lugar deles é na presença de Deus, nos céus, onde o seu chefe entrou. Estar fora do acampamento neste mundo corresponde a uma parte celeste lá em cima. São as 2 benditas posições de Cristo. Se a igreja professante tomar a posição do acampamento neste mundo, o lugar do crente é sempre fora. É, de resto, o que a igreja tem feito. Vãs glorifica-se em ser judaizante. Será necessário que Israel acabe por ser... será necessário que Israel acabe por se reconhecer fora do acampamento para ser salvo e reentrar por graça, porque o Salvador que ele desprezou no seu dia de cegueira levou em graça todos os seus pecados como nação, ele que morreu por essa mesma nação. Nós, cristãos, antecipamo-nos nesta posição enquanto Cristo está no céu. Mas, antes que o remanescente de Israel seja assim restabelecido em graça, os desejos do seu coração serão reconduzidos para o eterno Deus. Ele não realizará o poder do sacrifício senão quando tiver olhado para o Cristo que traspassou e tiver posto luto por um tal crime. Por isso aquele dia era estabelecido como um dia em que cada qual devia afligir a sua alma, sob pena de ser suprimido. Além disso, o dia das expiações supunha que o estado de coisas em que se encontrava o povo no deserto o tornava incapaz de entrar em relação com Deus plenamente manifestado. Deus tinha-o resgatado, tinha-lhe falado, mas o coração de Israel, isto é, do homem mais favorecido, não era capaz, no seu estado natural, de se manter numa tal posição. Israel tinha feito o bezerro de ouro, e Moisés tinha posto um véu sobre o rosto. Nadab e Abiú tinham oferecido um fogo estranho sobre o altar de Deus, um fogo que não tinha sido tomado do altar dos holocaustos. O caminho do lugar santo estava fechado. Era proibido a Arão entrar ali habitualmente. Nunca ali entrou nas suas vestes de glória e de beleza, e quando ali entrava, não era para estar em comunhão com Deus, mas sim para cumprir a purificação das impurezas do povo, no meio do qual Deus tinha feito a sua morada. O dia das propiciações não foi estabelecido senão com a proibição de entrarem a cada instante no lugar santo, que o Espírito Santo faz-nos notar que a sua instituição é posterior à morte dos 2 filhos de Arão. Arão não se apresenta ali senão com uma nuvem de incenso a fim de não morrer. A graça provia desse modo a que o povo não morresse por causa das suas máculas, mas o Espírito de Deus ensinava assim que o caminho do lugar santíssimo não estava ainda manifestado. Em que diferirá a nossa posição atual daquela? O véu está rasgado e nós entramos no lugar santíssimo como sacerdotes em plena liberdade pelo caminho novo e vivo, através do véu, ou seja, da carne de Cristo. Entramos ali sem consciência de pecado,
porque o golpe que o rasgou, porque o golpe que rasgou o véu para manifestar inteiramente a glória e a majestade do trono, assim como a santidade daquele que lá está assentado, tirou simultaneamente os pecados que nos tornariam incapazes de ali entrarmos ou de olharmos para dentro. Mas ainda estamos ali assentados em Cristo, nosso chefe, cabeça do seu corpo, a igreja. Enquanto espera, Israel está de fora. A igreja é vista na pessoa de Cristo, sumo sacerdote, e toda esta dispensação é, para Israel, o dia das propiciações, durante o qual o sumo sacerdote está oculto adentro do véu. O véu que ocultava o significado de todas estas figuras está agora tirado em Cristo, de sorte que nós temos plena liberdade pelo Espírito. Mas o véu continua sobre o coração de Israel. Na verdade, Cristo defende a causa deles adentro do véu, pelo sangue que ele apresenta, mas eles ainda não receberam o testemunho e a sua consciência não é libertada pelo conhecimento de que os seus pecados foram levados para sempre para uma terra desabitada onde não serão nunca encontrados. A nossa posição propriamente dita está adentro do véu na pessoa de Arão, estando o sangue sobre o propiciatório. Nós não somos somente justificados pelo bode Azazel, como estando de fora. Isso foi feito uma vez por todas, porque o véu não está senão sobre o coração de Israel, já não está entre nós e Deus. Nós entramos adentro do véu com o sumo sacerdote na medida em que estamos unidos a ele. Não esperamos, para gozarmos da eficácia dessa obra, que ele saia do tabernáculo e que volte, mas não será senão quando do regresso do verdadeiro Arão que Israel receberá os benefícios do perdão, embora esse perdão de que ele é objeto seja o mesmo que nos foi adquirido por Cristo. É por isso que o sacrifício de Arão e de seus filhos eram caracterizado pelo sangue colocado sobre o propiciatório e pela entrada de Arão em pessoa adentro do véu. Porém, a igreja é composta de pessoas vivendo neste mundo e tendo cometido pecados. Assim, vistas no mundo, essas pessoas entram, quanto à sua consciência, na categoria do povo do exterior, como o próprio Arão, enquanto indivíduo, não tipo, e a sua consciência está purificada pela certeza de que Cristo levou todos os seus pecados sobre ele mesmo, na cruz. Mas, na realidade, a nossa posição está adentro do véu, segundo o valor do sangue de Cristo e a perfeita aceitação da sua pessoa. Dá-se o mesmo quanto à esperança, ou melhor dizendo, dá-se o mesmo quanto à espera de Cristo. Se eu me considero como um homem responsável sobre a terra, espero Jesus para que todas as coisas sejam libertadas do jugo que pesa sobre elas e que seja posto fim a todo sofrimento, assim como a todo o poder do mal. De igual modo, pessoalmente, como servo, espero receber, quando ele aparecer, o testemunho da sua aprovação como mestre, em presença de todos. Mas se olho os meus privilégios como membro do seu corpo, penso na minha reunião com ele no céu, e sei que o acompanharei quando ele voltar e aparecer na sua glória. É bom fazer essa distinção, porque sem isso haveria confusão nos nossos pensamentos e no emprego de muitas passagens. A mesma coisa é verdadeira quanto à religião pessoal de cada dia. Posso considerar-me como unido a Cristo, assentado nele nos lugares celestiais, gozando de todos os privilégios de que ele mesmo goza diante de Deus Pai, e unido a ele, a cabeça do corpo. Posso igualmente reconhecer que sou uma pobre criatura fraca, andando individualmente sobre a terra, tendo necessidades, tentações a ultrapassar, cometendo faltas e ver Cristo em cima, enquanto eu estou embaixo.
Cristo que comparece inteiramente só diante do trono por mim. Sou feliz, neste caso, por ter ao pé de Deus aquele que é perfeito, mas que fez a expiação dos meus males, que já não está nas circunstâncias em que eu me encontro, mas sim ao pé de Deus por mim, que as atravesso. Tal é a doutrina da Epístola aos Hebreus, enquanto a união da Igreja com Cristo se encontra mais particularmente ensinada na Epístola aos Efésios. Após esta instrução muito particular relativa ao dia das propiciações, encontramos direções que têm por objeto não operar a purificação de máculas já contraídas, mas sim de preservar, quer o povo, quer o serviço dos sacerdotes, das imundícies ou imundícies a que estão expostos. Nós mencionamos que é importante distinguir bem dois aspectos da morte do nosso bendito Salvador no sacrifício expiatório cumprido por ele, que Cristo glorificou a Deus e Deus atua segundo o valor desse sangue para conosco. Veja versículos tais como Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 e 32, e capítulo 17, versículos 1 e 4. Isto apenas não justifica o homem, mas dá-lhe também o direito de se glorificar. Para aquele que compreende a eficácia do sangue de Cristo pelo pecado, não há senão esses dois pontos que nós já mencionamos anteriormente. Estar fora do acampamento ou estar no céu, esses dois pontos. Os corpos dos animais cujo sangue eram levados ao santuário pelo pecado eram queimados fora do acampamento. É dito em Hebreus, capítulo 13, versículo 13, saiamos, pois, diz lá, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Precisamos de estar neste mundo fora do acampamento, separados de toda a ideia de um povo estabelecido sobre a terra ou para a terra, ou estar no céu, onde o nosso Senhor ou o nosso sumo sacerdote entrou pelo seu próprio sangue. Isto liga-se à pessoa do sumo sacerdote. Em todo caso, como fundamento da salvação, o sangue tinha de ser posto sobre o propiciatório. Mas a parte do cristão está com o sumo sacerdote. Ele entra adentro do véu, ou seja, no céu, onde Cristo se encontra. Ou, então, identifica-se com ele, como rejeitado sobre a terra, vítima de propiciação. Também é bom observar a diferença entre a Epístola aos Hebreus e 1 João capítulo 2. A diferença é esta. Na Epístola de João, trata-se de comunhão. Estamos dizendo isto porque Hebreus apresenta o Senhor Jesus como sumo sacerdote. A Epístola de João, 1 João, apresenta o Senhor Jesus como advogado. Então, na Epístola de João, que apresenta ele como advogado, trata-se de comunhão. E Cristo é nosso advogado junto do Pai. O pecado interrompe essa comunhão, ou seja, o pecado do crente interrompe essa comunhão. Mas a intercessão de Cristo como advogado é fundada sobre a justiça e a propiciação para regularizar esta comunhão. O crente não perde a salvação, ele perde a comunhão com Deus. E Cristo como advogado regula, conserta isto. Opera no crente o arrependimento, a confissão de pecado e restaura ele. Na Epístola aos Hebreus, onde Cristo é visto como sumo sacerdote, trata-se do acesso ao pé de Deus.
Nós somos aperfeiçoados perpetuamente e temos ousadia para entrar no lugar santíssimo. Não é, pois, questão de pecado, mas sim de misericórdia e de graça, para termos socorro no momento oportuno.